Já passavam das 22 horas em Goiânia quando Zé Felipe estacionou seu carro na rua lateral do novo restaurante de um amigo de longa data. Desde a separação com Virgínia Fonseca, sua vida tinha se tornado um ciclo de shows, entrevistas e tentativas frustradas de fingir que tudo estava bem. Ele evitava os holofotes quando podia, mas naquela noite, resolveu aceitar o convite. Precisava respirar. Fica tranquilo, é uma inauguração fechada, só para amigos, dissera o dono do restaurante pelo WhatsApp. Zé entrou, sendo discretamente cumprimentado por funcionários. O ambiente era refinado, à meia luz, com música ambiente suave e mesas com poucas pessoas. Em uma delas, ele parou. Seus olhos encontraram os dela. Virgínia. Ela estava ali. Sentada com duas amigas, rindo de algo que acabará de dizer. O tempo pareceu desacelerar. Zé hesitou. Por um instante, pensou em sair. Mas não conseguiria. Respirou fundo, ajeitou o boné e caminhou até o bar. Pediu um drink leve, mantendo-se de costas para a mesa onde ela estava. Mas não demorou até que a amiga de Virgínia o notasse. Gente, olha quem tá ali. Virgínia se virou. O olhar dela cruzou com o dele, e o mundo ficou em silêncio por 2 segundos que pareceram eternos. Havia dor, saudade e uma centelha de algo que nenhum dos dois conseguia fingir que tinha morrido. Virgínia se levantou, discretamente. As amigas tentaram dissuadi-la, mas ela não ouvia mais. Seus passos eram decididos, mas o coração, hesitante. Oi, disse ela, parando ao lado do balcão. Zé virou-se devagar, encostando o copo sobre o balcão. Oi, Virgínia. Ela notou que ele parecia cansado. Os olhos dele, sempre tão vivos nos palcos, estavam agora mais serenos, quase tristes. Não esperava te encontrar aqui, ela comentou, olhando ao redor. Nem eu. Mas talvez, fosse para ser assim. Ambos riram brevemente da frase. Havia constrangimento, mas também alívio. Um reencontro não planejado, mas carregado de tudo que tinham vivido. Podemos conversar? Ela perguntou, olhando o celular discretamente. Tem uma varanda aqui atrás. Ninguém vai ver. Zé hesitou por um segundo, mas assentiu. Caminharam juntos, em silêncio, até uma parte reservada nos fundos do restaurante. Lá, havia uma varanda com sofás e uma vista para a cidade. O vento leve da noite soprava entre as cortinas transparentes da varanda. O silêncio entre Zé e Virgínia dizia mais do que qualquer palavra. Eles se sentaram lado a lado, mas havia um espaço entre os dois. Um espaço cheio de perguntas, mágoas, saudade. Zé foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você tá bem? Ela olhou para ele com um sorriso melancólico. Tô tentando. Tem dias que acordo achando que vou conseguir, e tem outros que só queria que nada disso tivesse acontecido. Zé respirou fundo. Passou a mão no rosto, pensativo. Sinto a mesma coisa. Me perguntam como eu tô, eu sorrio. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Virgínia olhou nos olhos dele. Por que a gente deixou chegar nesse ponto, Zé? Ele abaixou o olhar, mexendo no anel que ainda usava no dedo anelar. Um gesto automático. Orgulho. Falta de tempo. Pressão? Eu errei. A gente errou. O silêncio voltou, mas agora era mais leve. Não era de afastamento, era de escuta. Cada palavra parecia uma tentativa de reconstrução, mesmo que ainda não houvesse certeza de onde aquilo os levaria. Virgínia encostou-se mais ao sofá, cruzando as pernas. Ela falou com sinceridade. Quando você apareceu aqui, meu coração acelerou. Eu juro que tento seguir em frente. Mas às vezes, eu sinto como se faltasse um pedaço de mim. Zé virou-se completamente para ela. Os olhos agora estavam úmidos. Você é esse pedaço. Sempre foi. Ela respirou fundo, tentando segurar as emoções. Mas não conseguiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu ainda te amo, Zé. Ele estendeu a mão, hesitante. Mas ela segurou. E naquele toque, o tempo parou. Não havia ninguém ali além deles dois. Nenhuma câmera. Nenhum julgamento. Apenas o que restava entre duas pessoas que tinham se perdido de si mesmas, mas talvez ainda tivessem um caminho de volta. Foi nesse instante, nesse exato instante em que as mãos se encontraram, que um clique sutil ecoou ao longe. Alguém, sem que eles soubessem, havia registrado o momento. E aquele flagra, que para eles era íntimo e verdadeiro, logo ganharia o mundo. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer em Goiânia, uma foto começou a circular em grupos de WhatsApp, perfis de fofoca e páginas de fãs.
Zé Felipe e Virgínia de mãos dadas, sentados em uma varanda isolada, olhos fixos um no outro. O clique, feito discretamente por alguém que estava no restaurante, se espalhou como fogo em palha seca. Às 6 horas da manhã, já era assunto nos programas matinais de TV e nas redes sociais. Exclusivo, Zé Felipe e Virgínia são flagrados em momento íntimo após separação, dizia a manchete no Instagram de uma grande página de celebridades. A legenda vinha acompanhada de especulações. Será que o casal mais comentado do Brasil está ensaiando uma reconciliação? A foto mostra um momento carinhoso entre os dois. Fontes dizem que eles conversaram por mais de 1 hora em um local reservado. Enquanto o público reagia com euforia, dentro da casa de Virgínia o clima era de choque. Ela acordou com dezenas de mensagens no celular. Amigos, familiares, assessores. Não acredito que tiraram foto daquilo, murmurou, olhando a imagem viralizada. Poucos minutos depois, o telefone tocou. Era Zé. Você viu? Ele perguntou, direto. Vi. E agora? A gente não fez nada errado, Virgínia. A gente conversou. Foi sincero. Mas o mundo não entende isso. Ela suspirou. As pessoas só querem espetáculo. Enquanto isso, a internet fervia. Fãs comemoravam a possibilidade de reconciliação. Meu Deus, eu sempre acreditei nesse casal. Zé e Virgínia são almas gêmeas, isso tá na cara. Esse momento é real ou eu tô sonhando? Mas nem todos eram positivos. Alguns comentários criticavam o possível retorno, apontando contradições, desconfiança ou dizendo que era apenas jogada de marketing. A verdade é que o país parou para falar sobre a imagem. E no meio de tudo isso, Zé e Virgínia tentavam entender o que sentiam. O momento que foi só deles, agora pertencia ao público. Vamos nos ver hoje? Ele perguntou. Ela hesitou. Acho que sim, mas sem celulares por perto. Ambos riram. Mas sabiam que a situação estava fora de controle. Mal sabiam eles que o segundo encontro seria ainda mais intenso e definitivo. O clima estava carregado quando Zé estacionou em frente à casa onde Virgínia estava hospedada temporariamente, longe dos holofotes. Era um imóvel discreto, em um condomínio fechado, alugado por ela justamente para se preservar durante os últimos meses. Zé desceu do carro sem segurança, sem produtor, sem ninguém. Levava apenas o boné na cabeça e uma ansiedade no peito. Tocou a campainha, e foi recebido pela própria Virgínia. Estava de moletom, rosto limpo, olhos cansados. Entra, disse ela, sem rodeios. O silêncio da casa contrastava com o burburinho que acontecia do lado de fora. Sites, programas de televisão, influenciadores, todos ainda especulavam sobre o momento íntimo da noite anterior. Mas ali dentro, havia apenas 2 corações tentando se entender. Eles sentaram no sofá da sala. Não houve abraços, nem beijos. Só uma conversa que precisava acontecer fazia tempo. Eu fiquei te olhando ontem à noite, e pensei em tudo que a gente já passou, começou Virgínia. As viagens, as brigas, os momentos loucos. E eu percebi que, no fundo, a gente nunca se desconectou de verdade. Zé concordou com a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse dormido mal. Desde que você saiu de casa, eu tento fingir que tá tudo bem. Canto, sorrio, me mostro forte. Mas por dentro, é como se eu estivesse sempre tentando encontrar algo que eu perdi. Você me perdeu, Zé. E eu também te perdi. A gente deixou o orgulho falar mais alto. Ela levantou-se, caminhou até a estante e pegou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia fotos dos dois, ingressos de shows antigos, bilhetes que trocavam. Ela sentou ao lado dele novamente e entregou a caixa. Eu ia jogar isso fora. Mas alguma coisa me impediu. Zé abriu a caixa devagar, e ao ver a primeira foto dos dois juntos, abraçados em uma viagem à Bahia, seus olhos marejaram. A gente era tão feliz. Virgínia se emocionou, mas manteve a firmeza. Mas será que ainda dá para ser? Ele a olhou nos olhos, e ali não havia respostas fáceis. Apenas uma certeza. Se depender de mim, eu vou tentar. Pela gente. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. Não era reconciliação. Não era recomeço. Era um momento de verdade entre 2 pessoas que se amavam, mas estavam machucadas. E assim ficaram por alguns minutos. Sem beijos, sem promessas. Apenas silêncio e conexão. Do lado de fora, ninguém sabia o que acontecia. Mas lá dentro, algo começava a renascer. Nos dias que seguiram aquele reencontro,
Zé Felipe e Virgínia decidiram não se ver por um tempo. Foi um acordo silencioso, como se ambos precisassem digerir tudo aquilo que estavam sentindo longe dos olhos um do outro, e do público. Mas a pressão do lado de fora não dava trégua. Equipes de reportagem acampavam em frente à casa dos dois. Influenciadores faziam lives com suposições. A mídia começou a procurar até amigos próximos dos dois, buscando pistas de uma possível reconciliação. Zé Felipe, cada vez mais pressionado, decidiu se ausentar das redes sociais por alguns dias. Apenas publicou uma nota em seu Instagram. Nem tudo precisa ser dito. E nem todo momento é para ser exposto. Obrigado a quem torce, respeita e entende. Virgínia fez o mesmo, com uma mensagem curta e firme. Tudo no tempo de Deus. Aquelas mensagens, enigmáticas, apenas alimentaram os boatos. Mas dentro deles, uma semente havia sido plantada. Na noite de um sábado silencioso, Zé ligou para ela. Pode conversar agora? Ela respondeu que sim. Minutos depois, ele chegou até a casa dela com 2 sacolas, pizza e refrigerante, como faziam nos velhos tempos. Não havia câmeras. Não havia público. Só os dois, novamente. Sentaram no chão da sala, comeram rindo de coisas antigas, lembraram músicas, viagens e até as brigas mais bobas. Você lembra da vez que a gente quase perdeu o voo porque você queria comprar doce de leite na rodoviária? Ela perguntou, rindo. Você me deu um esporro no aeroporto e depois dormiu no meu ombro o voo inteiro. Eles riram. E naquele riso, havia mais que nostalgia. Havia carinho, cumplicidade. E, principalmente, saudade. Quando terminaram de comer, o silêncio caiu entre os dois novamente. Virgínia se aproximou. Dessa vez, não havia hesitação. Beijou Zé. E foi um beijo calmo, leve, sem urgência. Um beijo de quem já se conhece e ainda se deseja. Ali, entre 4 paredes, eles se permitiram sentir. E não havia mais dúvidas. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Zé Felipe saiu pela porta dos fundos. Havia combinado com um amigo para buscá-lo discretamente. Eles sabiam que qualquer passo em falso colocaria tudo a perder. O que haviam vivido ainda era frágil demais para o julgamento do público. Por isso, decidiram seguir assim, sem anúncios, sem declarações. Viveriam o recomeço longe dos olhos de todos. Durante semanas, Zé e Virgínia se falavam todos os dias. Se viam em horários alternativos, em locais neutros. Não era fácil, mas era verdadeiro. Um amigo próximo dos dois, em sigilo, ajudava a organizar encontros. Era como se fossem 2 adolescentes apaixonados novamente, redescobrindo um ao outro, sem as pressões que destruíram o relacionamento antes. Eles sabiam que não podiam voltar pelo aplauso, nem pela cobrança dos fãs. Se fosse para recomeçar, teria que ser por eles. Só por eles. Meses depois, Zé Felipe subiu ao palco de um festival em Belo Horizonte. Era um dos maiores eventos do ano. Luzes, fumaça, gritos da multidão. Mas ele parecia diferente naquela noite. Mais leve. Mais inteiro. No meio do show, enquanto cantava uma de suas músicas mais românticas, seu olhar se perdeu em direção ao canto do palco. Virgínia estava ali. Em silêncio. Sem celular, sem se exibir. Apenas sentindo. E ele sorriu. Sem dizer uma palavra, ele caminhou até o centro do palco, olhou para o público e falou. Tem momentos que a gente não precisa explicar. Só sentir. Obrigado a quem nunca deixou de acreditar. O público enlouqueceu. Muitos entenderam a indireta. Outros se emocionaram. Mas ela, que estava ali, sabia exatamente o que ele queria dizer. Pouco a pouco, os dois começaram a aparecer juntos. Primeiro, discretamente, em eventos menores. Depois, em um jantar com amigos. Um abraço captado por uma câmera. Uma mão na outra, sem pressa. Mas eles nunca confirmaram nada oficialmente. Nem negaram. Aprenderam que o amor verdadeiro não precisa de gritaria. Ele sobrevive em silêncio, cresce na ausência e se fortalece nos momentos em que ninguém está olhando. Zé e Virgínia não voltaram com um post. Voltaram no olhar, na calma, na saudade. E o momento íntimo que foi flagrado meses antes? Hoje é apenas o ponto de partida de uma história que se reconstruiu com maturidade, respeito e sentimento verdadeiro. Talvez eles nunca expliquem tudo. Talvez nem precisem. Porque o amor que é real se reconhece no silêncio. E resiste até ao barulho da fama.